Sua bênção
Deus. Maravilhas. Com muito louvor. Hoje nós tivemos alguns louvores, né, que fazia tempo, né, que não tocava. E acho que foi bem, né? Mais ou menos. Umas erradas aí, mas tá bom. Uri? Tá bom demais, né? O importante é fazer. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar entregando os louvores, adoração ao Senhor. Pai, nós queremos apresentar primeiramente a oração neste lugar, a intercessão, a ação de graças, a oração de cura. Também, Senhor, apresentamos louvores, foram feitos fora da live, também agora na live. Apresentamos, Senhor, diante do Senhor, Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, e assim entregamos diante do Senhor, ó Pai, os nossos louvores, a nossa adoração. E assim, Pai, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos trazer aí um estudo, mais um estudo que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 2, 9 e 10. Irmãos, vamos fazer um pouquinho mais avançado na parte da teologia. Se a igreja não estiver entendendo, a gente vai parar na mesma hora. Nós vamos fazer mais simples. 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Acharam? Mas como está escrito? Salve os irmãos e as irmãs em casa na paz do Senhor Jesus. Amém? O título, o tema é a revelação do mistério preparado por Deus. Revelação do mistério preparado por Deus. Irmãos, é um pouquinho mais avançado, mas se a gente não estiver entendendo, nós vamos parar. Eu vou pregar sem estudo, tá? Porque talvez tenha que ser um pouquinho mais simples, mas vamos lá. Então é a revelação do mistério que Deus preparou, tá? Que Deus tem preparado para nós. Então vamos lá. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, epístola 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Forte, até aqui, só isso. Pai, nós aqui estamos, Senhor, diante de uma palavra, uma teológica, forte. Pedimos ao Senhor que venha com simplicidade essa mensagem, que venha, Senhor, ao nosso entendimento, com clareza, porque para que o corpo de Cristo, Senhor, possa entender a Tua mensagem, para que nós possamos aprender um pouquinho mais nesta noite, e que seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Sobre esta mensagem, amados irmãos, né? O tema, então, é a revelação do mistério. É um mistério, tá? Preparado por Deus. O apóstolo Paulo está tratando aqui de um tema central da teologia paulina, um pouquinho mais avançado, tá? A diferença entre o conhecimento natural e a revelação espiritual. Conhecimento natural, irmãos, é o que nós entendemos, o que vemos, o que sentimos, tá? E a revelação espiritual
é algo muito maior, irmãos, que está oculto, e somente através do Espírito, né? Então o versículo 9 não pode ser isolado, tá? Ele faz parte de um argumento maior, de toda aí a primeiro capítulo e o segundo capítulo, tá? Então, é uma revelação do mistério que Deus tem para nós, tá? Então, onde Paulo confronta a sabedoria humana com a revelação divina. Sabedoria humana, nossa sabedoria, com a revelação de Deus, tá? Então, é um confronto, tá? Deus não é conhecido pelo que nós estudamos, irmãos, pela investigação nossa humana, tá? Mas sim pela autorrevelação. Ele se revela para nós através do Espírito Santo, tá? Vou tentar clarear, tá bom? Vai ficar mais fácil. A limitação epistemológica do homem natural. O homem, ele é limitado, tá? Então o homem é limitado. O olho não viu, o ouvido não ouviu. Por quê? Porque o mistério de Deus é muito grande e o homem, ele é limitado, tá? A natureza do homem não consegue alcançar a sabedoria de Deus, nunca, tá? Então Paulo está descrevendo os limites dos meios naturais de conhecimento, como visão, empirismo, audição, tradição, o ensino humano. Então, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o coração, que é a razão, a imaginação. Então, não chegou ao coração. Olha só, então, visão, audição e coração, que vem a razão e a imaginação. Isso aponta para uma verdade da teologia. O homem, em seu estado natural, ele é incapaz de conhecer plenamente as realidades de Deus. Está entendendo, gente? Está fácil até aqui? Está fácil? Está fácil? Se estiver difícil, vocês falam, tá? A gente parte para... Então, o homem, em seu estado natural, nós, naturalmente, não podemos conhecer a plenitude de Deus, da realidade de Deus. Não tem como. Nós não temos sabedoria para isso, tá? Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Deixa eu botar no 2. Vamos comigo aqui um pouquinho para frente, no 2,14. 2,14 vai falar sobre isso, tá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entenderam, gente, até aqui? Então, o homem natural, ele não vai entender. Não vai entender. Somente através do Espírito de Deus. As palavras são muito fortes aqui, difícil, irmãos. Aqui entra uma doutrina que chama depravação noética. É uma corrupção da mente do homem, a mente do pecado, tá? Então, o homem tem uma mente que não consegue entender os desígnios de Deus. É difícil. Então, sem a revelação, até o mais inteligente permanece cego espiritualmente. Está entendendo, gente, até aqui? Que as coisas de Deus, a revelação de Deus, até o sábio aqui da terra, o ateu, ele não vai entender nada de Deus. Se não for através da revelação do Espírito Santo. Vou tentar simplificar, tá? O texto como cumprimento profético. Paulo diz, está escrito. Está se cumprindo, né? Ele ecoa o livro de Isaías
64, vamos ver. Exatamente. Isso mesmo. Isaías 64, 4. O que está escrito? Porque desde a antiguidade, é isso? Não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? Então, é um cumprimento profético, tá? Que já vem lá de trás, no texto de Isaías. Deus age de forma surpreendente na história, tá? Ele intervém além da expectativa humana. Paulo está reinterpretando Isaías à luz de Cristo, tá? Isaías à luz de Cristo. O que antes era promessa, agora é Cristo revelado, a revelação de Cristo. Estão entendendo? Ou não? Pode falar se não tiver. Está entendendo, gente? Está indo, tá? Então volta lá. Volta lá então. 1 Coríntios 2, 9. Então, a revelação lá de trás já apontava para Cristo, né? Então Paulo voltou lá em Isaías e trouxe aqui para nós, né, essa revelação que agora é o Cristo revelado. O que era promessa antes, agora é o Cristo que foi revelado para nós. Então, o que Deus preparou? Qual que é a revelação? Qual que é o conteúdo que Deus nos preparou? O texto não fala apenas de bênçãos futuras ou materiais. O centro é cristológico. Ele fala sobre Cristo, fala sobre Jesus, fala sobre essa bênção, né, que veio para a salvação da humanidade. Olha só o 2. 1 Coríntios 2, 2. Um pouquinho para trás, tá? 2, 2. Porque nada me produz saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então, sobre Jesus, tá? Sobre Jesus. Decidi nada saber, senão a Jesus Cristo crucificado. O que Deus preparou é a obra da cruz, a redenção, a participação na glória de Cristo. Na glória de Cristo. Então, irmãos, aqueles que receberam o Senhor, recebeu essa dádiva de Deus, precioso, a salvação, e participar da glória de Cristo, irmãos. Olha que maravilha, né? E no 2,7, o que está escrito? Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, olha só, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, a sabedoria de Deus em mistério, predestinada para a nossa glória. Olha que tremendo, irmãos. Olha só. Então, aqui entra a doutrina do mistério revelado, tá? A doutrina do mistério revelado. Não algo oculto para sempre, mas revelado no tempo certo. Revelado no tempo certo, tá? Então, amados irmãos, o homem, por mais sábio, por mais inteligente, por mais conhecimento que tenha, ele não consegue entender a revelação de Deus. E Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Então, aí, aquele sábio não entende nada. Aí Deus pega um senhorzinho lá, uma pessoa lá, que não tem o estudo, a cultura, e revela para aquela pessoa. E aquela pessoa tem uma sabedoria que o sábio não tem. Então são mistérios. Assim como Jesus usou os apóstolos ali, que eram incultos, eles não tinham estudo.
E de repente viraram, né, os grandes apóstolos, os grandes homens de Deus ali, né, pregando a palavra e fazendo ali todos os prodígios, milagres no Espírito Santo depois que Jesus ascendeu aos céus. Então, a revelação é pelo Espírito, tá? Pneumatologia. Então, a revelação pelo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é o que revela, o Espírito de Deus é o que mostra, irmãos. Inclusive o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, irmãos, está acontecendo muitas coisas neste momento. Enquanto nós estamos aqui ministrando, você não consegue ver com os olhos naturais. Mas muita coisa está aqui, ó. A guerra, a batalha espiritual. E aqui fora tem uma guerra espiritual, tem uma batalha, tá? E aqui dentro está os anjos cercando. Então tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual. E para ver isso, para entender isso, somente através do Espírito Santo. Somente através de Deus, né? Portanto, o 10, 2:10, tá? Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Espírito está com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Então, qual Espírito é? Espírito Santo, exatamente. Porque o Espírito, de novo, o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Então é Ele que revela, sabe de tudo, né? Sabe todas as coisas. Então aqui está um ponto central, né? A ponte entre o invisível e o compreensível é o Espírito Santo. A ponte, tá? Invisível, compreensível. Visível, invisível. Tá? Algo que nós não conseguimos ver, não conseguimos ouvir, não conseguimos enxergar, não chegou no nosso coração. Somente o Espírito Santo pode revelar. Esse é um mistério, tá? Aí, somente o Espírito Santo pode revelar. Portanto, as coisas de Deus, irmãos, se discernem espiritualmente, não no natural. E o ministério, as coisas de Deus, tudo que está acontecendo, quem for no natural não vai discernir nada. Vai ser o próprio homem fazendo as coisas, tá? Portanto, a doutrina enviada aqui é a iluminação espiritual e a revelação progressiva. O Espírito, ele vai nos levando, irmãos, pouco a pouco, ó, a subir degraus. Porque nós não estamos preparados para muitas coisas, irmãos. Então a gente não consegue suportar muitas coisas ainda. E não podemos. Do mundo espiritual. Eu não sei, né? Tem pessoas que sim, tem outras que não, a gente não sabe. Mas o que Deus revela é muito grande, é algo assim grandioso. Imagina o que Paulo viu lá no terceiro céu. Imagina o que João, na ilha de Patmos, o que ele ouviu e viu. Escreveu o Apocalipse, toda a revelação. E ali ele já estava já no final da sua vida, estava preso numa ilha e teve toda a revelação, né, do Espírito. Então, coisas grandes, né? Então, o Espírito, ele sonda, né, investiga profundamente, revela e aplica ao coração. Não é apenas informação, é transformação, tá? Então, o Espírito, ele nos faz entender somente através dele, porque essas coisas que não subiu aos nossos olhos, não subiu ao nosso coração, nossos ouvidos não ouviram, somente através de Deus, irmãos. Nós podemos interpretar de alguma maneira também como é lá no paraíso, como é o céu. A gente sempre traz essa palavra nesse sentido, que nós não sabemos, nós não vimos, nós não ouvimos e nem chegou ao nosso coração tudo que Deus preparou, que está preparado. Como é? Não sabemos.
imaginamos um pouquinho, né? Mas imagina que algumas pessoas estão aqui no nosso meio, daqui a um pouco já não estão mais, daqui a um pouco já estão lá. O que louvava aqui está louvando agora muito mais lá, e só Deus para saber, nós não sabemos. O mistério, esse é um mistério que somente o Espírito pode trazer, pode revelar. E aí nessa passagem de Paulo nós entendemos, né, que ele não podia falar, né? Ele ouviu palavras inefadas, palavras que não podia nem falar aqui nessa terra. O que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu, de tão grandioso que é lá o terceiro céu. O terceiro céu, irmãos, é impossível. Qualquer foguete, avião, qualquer coisa da terra é impossível chegar lá. O universo é gigantesco, são anos-luz. Mas na revelação, Paulo chegou lá em segundos e estava vendo. E cremos também que quando alguém vai, chega lá em segundos também, ou minutos, não sei. Abrir e fechar de olhos. Começa a imaginar como que é. Pensa. Não conseguimos entender, porque a palavra fala aqui claro. Somente o Espírito Santo pode revelar. Então tem uma condição também, né? Olha só. Mas como está escrito, se cumpriu, promessa, estava escrito. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu, não chegou ao coração, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso, né? Então há uma condição. A condição é os que o amam. Então, qual que é a condição para receber o que Paulo está escrevendo? Olha, a condição é amar a Deus. Então, para aqueles que amam a Deus, terão essa revelação vivida, vai viver isso aqui, um dia, né? Isso nós esperamos. Então, esse detalhe não é somente sentimental, é espiritual e é teológico, tá? Então, amar a Deus é igual aliança, fidelidade e obediência. Aliança, fidelidade e obediência. Lá em Romanos 8, 28, está escrito: todas as coisas cooperam. Lembra? Você já sabe, né? 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto ou propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aliança, tá? Fidelidade, obediência. Então, aqueles que amam a Deus, esta é a condição, tá? De estar, de participar disso aqui. Então, aqueles que já são de Jesus, que entregaram a vida para Jesus, que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que vai participar e ter esta visão, ter essa revelação, participar de tudo isso. Agora, para a igreja, implicações eclesiológicas. Para a igreja, olha só, não pode depender do método humano, tá? Da sabedoria secular, que é do mundo, as coisas do mundo, sabedoria secular, e nem estratégias vazias. A igreja verdadeira, ela vive de palavra, espírito e revelação. Palavra, espírito e revelação. Agora, o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? Tudo que é secular está entrando nas igrejas. Tem pouca palavra, pouca revelação, revelação do espírito e pouco espírito. Misturou. Em Efésios 1, 17 e 18, vai falar sobre o espírito de sabedoria e revelação.
espírito de sabedoria e revelação. Então, irmãos, tudo sobre o mistério de Deus, sobre revelação, somente o Espírito Santo pode trazer, tá? Hoje, a grosso modo assim, ó, tá uma mistura e tá também o inimigo tem usado disso, tem uma grande confusão, tá? Que há muita revelação, mas que não provém do Senhor. Há muita coisa assim que está trazendo dentro das igrejas que não provém do Senhor. Por isso, a igreja verdadeira vive de revelação pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. E palavra e Espírito Santo. Fora disso, não tem revelação, não tem mistério de Deus que se revela. Somente através do Espírito Santo, tá? Então a conclusão teológica do que nós estamos ministrando aqui, irmãos, em 1 Coríntios 2,9, não é apenas um texto de encorajamento, tá? É uma declaração profunda de que Deus é incompreensível. Não adianta, nós não vamos entender Deus. Lembra Jesus lá, curando os olhos do cego? Pegou um lodo, cuspiu no lodo, fez um lodo, colocou assim, falou, vai lá lavar. Como é que vai entender isso? Como é que vai entender isso? Vai lá no templo de Siloé, lava lá e volta. Rapaz, eu cuspi nos meus olhos, para que fazer isso? Já cura logo aqui, eu falo, está curado. Então ninguém entende, tá? Então é incompreensível. Por meios naturais, tá? Mas plenamente revelado em Cristo pelo Espírito Santo, pelo Espírito, tá? O invisível se torna conhecido, o eterno invade o tempo e o mistério se torna revelação. O que é misterioso vem à tona, se torna revelação através do Espírito Santo, tá bom? Então, nós estamos tentando entender só com a nossa mente natural? Não vamos entender, tá? A sua vida espiritual é natural ou sobrenatural? Como que está a nossa vida espiritual? Só olha o natural ou realmente o espiritual? Às vezes a gente escuta falar, né? Essa pessoa é muito espiritual. Essa pessoa é carnal. Né? Então, é mais ou menos por aí. Você tem buscado revelação ou apenas informação? Portanto, meus amados irmãos, revelação não é, a pessoa chega e blá, 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 blá. Não. Palavra e Espírito. Espírito Santo e palavra. Então, eu acredito que hoje seja um momento de sair, né, do nível natural e entrar no nível espiritual, tá bom? Vamos orar aqui agora para a gente terminar essa ministração aqui e buscar um nível mais alto, um nível mais teológico, um nível espiritual mais alto, tá? Deixar talvez o emocional de lado, deixar o natural e buscar mais a parte espiritual. O que é inacessível à razão humana torna-se realidade pela revelação do Espírito. O que é inacessível pela razão humana torna-se realidade, tá? Pela revelação do Espírito. Fechando por aqui, tá? Palavra muito difícil de entender, mas espero que Deus possa ter falado do coração de cada um. Vamos lá, Murilo. Feche os olhos. Pai, nós queremos apresentar, Senhor, diante do Senhor neste momento, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, para aqueles que o amam, né, Pai? E também que a revelação do Espírito, Pai, é o Espírito que penetra sobre todas as coisas e das profundezas do Senhor, é o que sabe.
Senhor, que nós possamos aprender um pouquinho mais espiritualmente, que nós possamos crescer um pouquinho mais espiritualmente. Senhor, que nós possamos ver, ter visão, Pai, espiritual, ter sabedoria, entendimento, discernimento de espírito. Pai, que os dons sejam derramados sobre nossas vidas. Precisamos dos dons do Senhor para a obra, quantos forem necessários, Pai. Oh Senhor, nos dê sabedoria, mais que tudo precisamos de sabedoria para lidar com todas as coisas dessa terra. Nos abençoa, Senhor, sempre com essa sabedoria de entendimento também, Pai, da Tua Palavra, da verdade da Tua Palavra, que é revelada pelo Espírito Santo. A Palavra revelada, Senhor. E assim, meu Pai, apresento o Teu povo, apresento cada um de nós aqui da igreja, apresento o pessoal que está em casa também acompanhando. Que o Senhor continue nos capacitando, nos abençoando, Pai, trazendo para nós, Pai, o renovo todos os dias. E assim entregamos diante do Senhor, Pai, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós já ministramos essa palavra várias vezes, mas não dessa maneira, né? Então, Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Nos vemos aí no próximo culto, né? Domingo, se Deus quiser. E que tenha aí amanhã é feriado, né? Feriado amanhã. Que tenha aí um feriado abençoado, tá? A irmã Rosiane teve notícia da Emanuele Vitória. Além daquela que eu fiquei sabendo já, se eu posso revelar aqui para o povo. Responde para mim aí, em nome de Jesus. Nós oramos aqui para uma criança, né? Emanuele Vitória, bebezinho que estava na UTI, nós oramos por ela no culto passado. Creio que está bem, em nome de Jesus. Qualquer coisa escreve para nós aí, tá bom? Deus sabe de todas as coisas, está nas mãos de Deus. Amém? Fiquem com Deus, então. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Todos vocês aí que estão nos acompanhando. E nos vemos no próximo culto, se Jesus permitir. Fiquem com Deus. Deus abençoe.